Isto é importante vocês saberem. Muitos estrangeiros que desejam visitar o Japão partem do princípio que as coisas que existem nos países ocidentais são iguais no Japão, como por exemplo os transportes com Uber. Uber foi considerada ilegal na maioria das prefeituras do Japão. Existem alguns serviços da Uber que não são iguais aos serviços da Uber aqui no mundo ocidental, que são autorizados em algumas prefeituras do Japão. E táxi no Japão é dos mais caros do mundo. Portanto, o transporte não é igual. Pediram-me para comentar este reel e aqui vai. É verdade que existem casas dadas gratuitamente no Japão? É e não é. Algumas prefeituras têm tantas casas perto de atingirem a data em que a sua licença de habitação expira, que a única maneira de manterem estas casas no mercado é colocarem-nas à venda a preços muito baixos ou virtualmente a zero ienes, gratuitas. Contudo, num contrato em que vocês, ou um japonês, ou um estrangeiro compra estas casas, nesse contrato tem cláusulas em que vocês têm que renovar a casa e obter nova licença de habitação. Portanto, eu tenho mixed feelings acerca do Henna Hotel. A cadeia Henna Hotel foi uma daquelas que, quando inaugurou no Japão, fez mais campanhas de publicidade e recrutou mais consultores para irem aos showrooms e explicarem como é que o conceito do hotel funcionava. E eu achei no início tudo bom e depois usei na prática com alguns grupos de viajantes e é isto que eu tenho a dizer. O chegar mais cedo para guardar as bagagens nem sempre funciona, porque o espaço de bagagens nos vários hotéis da cadeia não são todos iguais e há sítios onde o espaço das bagagens é muito pequeno e já está cheio. Outra coisa que não funciona muito bem é a concessão que eles fizeram, a restauração para servir o pequeno almoço. Há sítios onde concessionárias que tomam conta do pequeno almoço não servem o tipo de coisa que os hóspedes querem. Então tem vantagens, mas também tem desvantagens. Vejam os pormenores. Da primeira vez que eu falei destes tipos em Nara a fazer emojis na rua foi um sucesso. Eu vou explicar melhor. Não é preciso nenhum bilhete especial para ver isto. Esta loja onde faz emoji simplesmente abre a porta para a rua principal em Nara. Quando vocês estão na avenida que vai desde a estação JR de Nara até ao Parque dos Veados e aos principais monumentos, vocês vão ver estes tipos a fazerem isto. Ok, isto é muito cringe. Não recomendo andarem no Japão a fazer cosplay na vida diária. Há sítios, contextos e momentos específicos para fazerem cosplay no Japão. Mas a parte do cringe não é falso. Há 20% de desconto, às vezes mais, a partir das 7 ou 8 da noite nos supermercados. Se vocês seguem conteúdos do Japão, provavelmente já viram vídeos destes, em que há pessoas que são bastante idosas, muito séniores, a escalarem o Monte Fuji com aparente facilidade. Normalmente estes vídeos são para mostrar às pessoas, particularmente os estrangeiros, que toda a gente pode escalar o Monte Fuji. Mas notem que os japoneses muitas vezes fazem isto todos os anos, há mais de 20 anos seguidos. A preparação é diferente. No meu canal do YouTube tenho informações mais completas e tutoriais sobre como subir ao Monte Fuji e também como fazer as várias rotas históricas do Japão. Mas aqui vou dar algumas informações reduzidas e essenciais. Número 1. O Monte Fuji não é só uma montanha, é um kami-sama, ou seja, uma divindade, e é um parque natural. Número 2, que é consequência do número 1. Para vocês acederem ao Monte Fuji como parque natural e, sobretudo, para subirem até ao topo, vocês têm que saber qual é a rota que vocês vão subir, tratar da papelada. O vosso acesso não é automático e não é garantido se vocês não tiverem tratado a papelada e, para isso, têm que saber a rota que vão fazer. Número 3, para evitar problemas com a falta de aclimatação, problemas no oxigênio, reservem uma cabine com antecedência e comecem a fazer a escalada na hora que é recomendada para chegarem ao topo no nascer do sol e assim verem as celebrações shintoístas do nascer do sol no topo do Monte Fuji. Sigam para mais. Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Desculpem a voz anasalada, estou aqui a passar por umas coisas, mas mesmo assim queria fazer um vídeo para falar de coisas que podem ser relevantes não só para quem está a planear viagens ao Japão, comigo ou semigo, mas para quem está a planear férias em geral, passeios, esta é uma altura de férias e grandes viagens. E esta informação tem a ver com o funcionamento dos hotéis e as tarifas dos hotéis. Claro que toda a gente que viaja, e sobretudo se viaja muito, tem já uma ideia de como é que isto funciona, mas talvez se vocês não estiverem na esfera do profissional, vocês não saibam exatamente porque é que as coisas funcionam assim.
Quando vocês procuram a melhor tarifa, entenda-se a tarifa mais baixa de um hotel, na esmagadora maioria dos casos, hoje em dia, e muitas vezes por causa dos cookies que vocês têm no smartphone ou no computador, ou por causa da lei da oferta e da procura, a melhor tarifa costuma estar no que se chama Third Party Website ou Third Party Partner. Ou seja, vocês vão procurar em plataformas online, vocês não vão estar a fazer a reserva diretamente no hotel. Vocês devem fazer reserva diretamente no hotel, no website do hotel, especificamente daquele hotel ou daquele alojamento, ou então telefonando para lá. Se vocês quiserem coisas como pedidos especiais, localização especial do quarto, por cama extra, especificamente daquele hotel ou daquele alojamento, ou então telefonando para lá. Se vocês quiserem coisas como pedidos especiais, localização especial do quarto, por cama extra, saber se podem levar animais, etc. e tal. Mas para a maioria, para a esmagadora maioria das pessoas, o que eles querem é a tarifa mais baixa. Se isso é certo ou errado, se apoia ao funcionamento da indústria ou não, é outra conversa. Mas quando vocês dão prioridade a esse vetor, preço mais baixo, em detrimento de outros vetores, muitas vezes o que acontece é que vocês não estão a fazer um contrato de prestação de serviço, nem estão a fazer a compra de um produto ao hotel, mas sim à plataforma online, seja ela qual for, nem sequer vale a pena dar nomes. Isso significa que os termos do negócio entre vocês e a plataforma são uns e os termos do negócio entre a plataforma e o hotel são outros. Quando vocês fazem coisas como reservar vários quartos com nomes diferentes, mesmo que vocês usem o mesmo cartão de crédito para a reserva, lá do lado do hotel eles não sabem que foi usado o mesmo cartão de crédito. Eles nem sequer sabem o dia e a hora a que vocês fizeram a reserva, porque essa plataforma gera um número de cartão, gera um número de referência e um pagamento para o hotel. Então vocês não têm relação direta com o hotel e vocês podem ser atribuídos quartos em qualquer piso. Normalmente só na hora do check-in é que vos vão estar a atribuir o quarto. Então vocês não têm relação direta com o hotel e vocês podem ser atribuídos quartos em qualquer piso. Normalmente só na hora do check-in é que vos vão estar a atribuir o quarto. Particularmente se vocês escolherem a modalidade pagar só no momento do check-in, cancelamento gratuito, etc. e tal, esse tipo de modalidades garantem-vos boas tarifas, mas significam que os quartos já vão ser atribuídos no ato do check-in. Portanto, nessas circunstâncias, as pessoas admiram-se muito de chegar ao hotel e dizer: mas nós reservámos os quartos ao mesmo tempo, à mesma hora, estávamos todos online a fazer isto, porque é que os nossos quartos aparecem em pisos diferentes? Porque é que nós temos um quarto que tem uma área maior do que outro? Porque é que um quarto tem um pequeno almoço incluído e o outro não? Às vezes até, porque é que o preço deste quarto é diferente do preço daquele, se é a mesma noite no mesmo hotel? Se fizeram em plataformas diferentes, isso pode acontecer. Ou em datas diferentes, isso pode acontecer. Então, tudo isso são variabilidades do sistema do próprio booking do hotel. Se vocês não tiverem muita experiência a fazer isto, ou se vocês não tiverem a utilizar um consultor profissional, é muito provável que vocês se vejam abraços com situações inconvenientes destas, particularmente, lá está, se tiverem pedidos especiais. Eu perdi a conta à quantidade de pessoas que me diz a mim que quer que eu trate de tudo para eles terem a melhor tarifa, mas ao mesmo tempo não percebe que ter a melhor tarifa implica uma série de coisas. E que reservar diretamente com os alojamentos, mesmo não sendo a melhor tarifa, normalmente vocês ficam mais em controlo de todas as condições da reserva e de eventualmente mudar a reserva e de garantir que é o tipo de quarto que vocês querem e de comunicar diretamente com o hotel, etc. Portanto, façam as vossas escolhas sabendo como é que a indústria funciona. O bottom line é quem está do outro lado, nomeadamente do lado dos hotéis, está a tentar providenciar-vos o melhor serviço, mas vocês têm que saber como é que a indústria funciona para depois não levarem com as consequências de falta de preparação da vossa parte. No vídeo anterior eu falei essencialmente de reservas de hotel em geral e agora vou falar da questão do Japão, que é aquilo que eu conheço, é onde eu trabalho há mais de 10 anos. O primeiro ano em que trabalhei nisto foi 2012, portanto já comemorei os 10 anos de aniversário. Então, o que é que se passou nas reservas de hotéis no Japão ao longo deste tempo? Claro que houve mudanças, claro que houve transformações.
2019, por exemplo, foi um ano que bateu todos os recordes no turismo internacional que visitou o Japão e isso levou que as unidades hoteleiras, as cadeias de hotel no Japão, tivessem outra margem negocial em relação aos contratos que eles celebram com estas plataformas que são chamadas as Third Party Platforms, que são aquelas através das quais vocês, geralmente aí desse lado, fazem as reservas. Essa margem de manobra, margem de negociação com estas plataformas significou que o contrato entre os hotéis ou as cadeias de hotel e as plataformas foi redefinido nos seus termos. E vocês, como consumidor final, geralmente não têm capacidade de conhecer esses termos. Vocês só compram o serviço da plataforma, não compram o serviço do hotel. Quando houve a crise de Covid e o Japão ficou fechado para o estrangeiro, obviamente ficou fechado, mesmo fechado, praticamente durante 3 anos, contudo foi-se gerando um desejo do Japão como destino turístico, foram promovidos e patrocinados muita produção de conteúdos e publicidade para continuar a alimentar o potencial mercado do consumo do Japão como produto turístico. Este fenómeno criou para continuar a alimentar o potencial mercado de consumo do Japão como produto turístico. Este fenómeno criou também ele uma nova escalada da margem negocial das unidades hoteleiras japonesas com as principais plataformas de reserva de alojamento. E isso significou que os termos foram renegociados mais uma vez. Agora, por que este caso foi diferente? Foi diferente porque o turismo internacional, o consumidor final, vocês, não se apercebeu disso até que o Japão abriu as suas fronteiras ao turismo, primeiro numa fase em que ainda havia critérios de conservar a vacinação e a testagem dos viajantes e garantir isso antes das pessoas entrarem ao Japão. E depois de maio de 2023, deste ano, já nem sequer era preciso verificar a vacinação e a testagem dos viajantes internacionais à chegada. Para além disso, muitos outros países voltaram ao modelo antigo, nem ser preciso pedir visto de turismo para o Japão. Então, considera-se que maio deste ano é que foi assim mesmo a reabertura do Japão ao turismo. 3 anos completos, desde o início de 2020 até o início de 2023, o Japão esteve fechado ao turismo. Então as pessoas não se aperceberam daquilo que foi feito, entretanto, ao nível da renegociação dos termos de reservas. O que é que nós estamos a verificar agora, desde que já há um fluxo significativo de visita ao Japão, incluindo no meu trabalho? Eu verifiquei isso no Japão, no terreno. O que acontece é que, normalmente, quando vocês fazem reservas através destas plataformas, O que acontece é que, normalmente, quando vocês fazem reservas através destas plataformas, vocês fazem a reserva da tarifa do acesso ao quarto, não do número de pessoas que está no quarto. Quando vocês procuram pela melhor tarifa disponível neste tipo de plataformas, aquilo que vocês vão obter é a tarifa mais baixa. Às vezes as plataformas vão ao ponto de amavelmente vos indicarem se o quarto é preferencialmente para fumadores ou não fumadores, se o quarto tem capacidade para 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas. Mas isso depende das plataformas. Agora, isso é uma amabilidade, isso não é uma garantia no hotel. Porque, acima de tudo, o que vocês estão a fazer é, vocês estão a reservar o direito de, quando chegam ao check-in do hotel, poderem escolher um quarto com a capacidade que está descrita na reserva e de acordo com a disponibilidade que o hotel tiver nesse momento. Eu sei que parece recambulesco e grande, mas basicamente o que isto quer dizer é, quando vocês procuram a melhor tarifa, 99% dos casos, o que acontece é que só no momento em que vocês chegam no check-in é que eles vão atribuir o quarto. Se vocês escolheram que querem um quarto com capacidade até 2 pessoas, vocês têm garantido um quarto com capacidade até 2 pessoas, mas o preço que está na vossa reserva não é necessariamente o preço que vocês vão pagar. Isto por 2 motivos, porque há a taxa turística a somar e porque há o extra da segunda pessoa. Eles vão atribuir o quarto. Se vocês escolheram que querem um quarto com capacidade até 2 pessoas, vocês têm garantido um quarto com capacidade até 2 pessoas, mas o preço que está na vossa reserva não é necessariamente o preço que vocês vão pagar. Isto por 2 motivos, porque há a taxa turística a somar e porque há o extra da segunda pessoa. Aquela vossa tarifa era a tarifa do quarto, com capacidade até 2 pessoas, mas não das 2 pessoas no quarto. Estão a ver a diferença? Então vocês vão pagar extra pela segunda pessoa ou extra pela terceira. Nos pequenos almoços também vão pagar extra pela segunda pessoa ou pela terceira. Isso é o que tem acontecido no Japão. Portanto, tenham isso em conta na orçamentação das vossas reservas no Japão, ou então falem com um profissional como eu para saberem como contornar isso, porque tem sido mainstream este ano e para o futuro vai ser também.
Olá, pessoas lindas. Mais updates. Parece que o assunto anterior dos hotéis despertou a vossa curiosidade. Portanto, aqui vão mais algumas coisas do mundo das viagens. Isto é uma coisa que eu sei que funciona assim no Japão, de experiência própria. Talvez funcione assim também noutros países, mas pelo menos no Japão eu sei que sim. Existem algumas regras acerca do funcionamento das unidades hoteleiras que são transversais a coisas como hotéis, Airbnbs, ryokans. Guest houses é mais fluido e nem sempre isto se aplica. Então, tecnicamente, pela lei japonesa, é proibido haver no mesmo quarto do hotel pessoas de sexos opostos que não sejam relacionados de família direta ou casados. Isto é uma coisa que existe muito nos países do Extremo Oriente, que é para prevenir a utilização destas unidades hoteleiras pelas indústrias de tráfico humano ou de serviços de prestação de contacto íntimo pago. Então, para prevenir que sejam utilizados estes alojamentos para essas práticas, eles têm esta regra. Esta regra não é 100% seguida quando há estrangeiros, eles não andam a ver se as pessoas são legalmente casadas uma com a outra, mas podem, quer dizer, a lei existe, eles podem decidir segui-la à risca. Ficam a saber. Para além disso, também existe a questão de que algumas das coisas que vocês fazem nestes alojamentos podem constituir dano e lesão de propriedade e vocês não estarem habituados a que isso aconteça. Portanto, estas despesas, e não é só as despesas, não é só o que vocês estragam ou o que estragam as pessoas que estão nos quartos que vocês reservaram, é também aquilo que o hotel decide, ou tem na sua política, nas letrinhas pequeninas, aquilo que o hotel decide como sendo damage compensation, ou seja, compensação pelos danos causados. Vai mais para além do valor daquilo que eventualmente foi estragado ou danificado. E podem ser coisas como o uso indevido do jarro elétrico. Se vocês usarem o jarro elétrico, que normalmente está dentro dos quartos do hotel, para qualquer outra coisa que não seja ferver água, vocês podem encher o jarro elétrico de água da torneira, normalmente ela é potável, e aquecê-la, fervê-la para fazer chá. Quase todos os quartos têm jarro elétrico no Japão. Se vocês aquecerem ou ferverem lá qualquer outra coisa que não seja água, isso significa que, quando forem fazer a limpeza do hotel, vão-se aperceber e vão-vos cobrar não só pelo jarro elétrico, mas pelo dano de vocês terem violado o contrato de termos e serviços que têm com o hotel. Isto podem ser várias centenas de euros, muito para além do preço de um jarro elétrico. Outra coisa que seguramente vos vão cobrar é se vocês utilizarem calçado em piso de tatami. Tatami é uma espécie de palhinha, é um piso de um entrançado de palhinha que existe em muitos hotéis, mesmo que não sejam da tipologia ryokan. Às vezes existe em parte do quarto, às vezes todo o pavimento do quarto é assim. Se vocês não usarem os chinelos de quarto que são fornecidos pelo hotel, ou meias, ou descalços. Se vocês utilizarem qualquer outro tipo de calçado, eles podem-vos cobrar por danos no tatami. E aí estamos a falar de milhares de euros. E muita atenção, se vocês estão a pôr o vosso cartão de crédito para segurar a reserva do quarto de uma outra pessoa que não são vocês, porque se essa outra pessoa causar estes danos, vai ser nesse cartão de crédito que segurou a reserva que estas coisas vão ser cobradas. E mais, elas não têm que ser cobradas enquanto vocês lá estão. Mesmo que vocês já tenham feito check-out, mesmo que vocês já não estejam naquela cidade, mesmo que vocês já tenham voltado a Portugal, durante um espaço que varia com as condições do contrato, pode ser 90 dias, pode ser um ano, etc., eles podem vos cobrar por danos causados nesse mesmo cartão de crédito. Então tenham muito cuidado quando vocês fazem reservas, leiam as letras pequeninas daquilo que constitui dano ou lesão de propriedade do hotel e certifiquem-se quando saem do hotel que está tudo conforme, que o empregado do hotel verifica o quarto e que têm passado por escrito que não vos vão cobrar mais tarde danos naquele quarto por coisa nenhuma, ok? Estes pequenos clipes são hilariantes, são muito divertidos. É uma pessoa que não pronuncia bem o que está a dizer e está a dizer Sawate Kudasai, em vez de dizer Yokatara Suate Kudasai. O outro está a entender que ela está a dizer que lhe toque e está a dizer está bem, a sério, posso fazê-lo? E ela, sim, pode fazer. Uma grande confusão. Pronuncia bem as palavras. Ou então não tentem falar japonês porque isto pode correr muito mal.